Olá a todos, bem-vindos ao podcast Três Egiptólogos Entram num Bar. Eu sou a Inês. Oi, gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Pedro, queres te apresentar? Oi, sou Pedro Monserhausen, sou doutor em arqueologia pelo Museu Nacional, faço parte da equipe de resgate do Museu Nacional, que trabalhou resgatando a coleção egípcia. Também faço parte do Neferhotep Project, que trabalha com o complexo funerário de Neferhotep em Luxor. E é isso, e no Museu Nacional eu atuo também, meu cargo no Museu Nacional. Inicialmente, antes do incêndio, era para trabalhar com metaverso e tecnologia de digitalização 3D em campo, envolvendo a coleção egípcia do Museu Nacional. Sim, aliás, Pedro, tu até acabaste por fazer modelos tridimensionais de objetos do museu antes do incêndio, não é? Sim. Que depois agora são quase uma documentação essencial para nós vermos estes objetos em 3 dimensões, porque desapareceram, não é? Foram consumidos pelas chamas. Não só isso, a gente tem vários casos nesse contexto, né? No Museu Nacional, por exemplo, a gente digitaliza a coleção em 3D desde os anos 2000, assim. O primeiro momento que a primeira impressora 3D chegou no Brasil foi para o Museu Nacional. Foi para o INT, o Instituto Nacional de Tecnologia, e firmou uma parceria com o Museu Nacional e começou a se digitalizar peças da coleção. Então a gente tinha muita coisa digitalizada em 3D. Só que nesse contexto pós-incêndio, o que isso tem relevante pra gente, né? Primeiro que a gente consegue preservar a memória de peças que foram completamente destruídas pelo fogo, a gente não tem como recuperar, como as máscaras de cartonagem, os caixões, isso a gente não teve como resgatar. E as peças que a gente resgatou com alguma avaria, a gente consegue pensar na impressão de próteses ou também usá-las até mesmo para o diagnóstico, para avaliar o que será que a gente pode fazer com essas peças. E a gente tem algumas coisas que a gente usa até óculos de realidade virtual para jogar os modelos das peças antes e os modelos das peças feitos depois, para a gente poder comparar e fazer uma análise melhor, mais aprofundada do diagnóstico dos danos das peças da coleção egípcia, né? Eu sei que você trabalhou especificamente, eu acho, no resgate da coleção egípcia, né? Mas esses modelos também existem para outras partes da coleção? Ou é basicamente... Não, sim. Tem muita coisa da coleção Teresa Cristina e das coleções brasileiras também. Tem bastante coisa digitalizada, isso também não só das coleções arqueológicas, mas das coleções paleontológicas. Na verdade, o projeto ele começou numa parceria com o professor Brancaleon, o professor Sérgio Alex, né? O Brancaleon era egiptólogo, faleceu recentemente, o professor Sérgio Alex é paleontólogo, né? E com o professor Jorge Lopes, que era do INT, que foi quem trouxe a primeira impressora 3D, o primeiro scanner 3D para o Brasil. Nesse momento, assim, e por conta dessa parceria multidisciplinar, começou a se digitalizar bastante das coleções do museu. Algumas coleções, lógico, a gente vai ter mais coisas digitalizadas da coleção egípcia, até mesmo pelo envolvimento de pessoas, assim, de um determinado grupo. Então, assim, tem coleções que a gente tem mais coisas digitalizadas, tem coleções que a gente tem menos, né? A coleção egípcia, assim, por conta do interesse do professor Brancaleon, também da minha atuação também enquanto aluno, né? Eu comecei no Museu Nacional em 2011 como aluno. Por conta dessa atuação de todo mundo, desse interesse dessas pessoas, a gente tem uma parte significativa da coleção digitalizada. Ah, que bom. E eu fico feliz também que outras coleções tenham sido preservadas dessa maneira, porque o acervo do museu era fantástico, né? Inês e Gui, eu acho que vocês nunca foram. Não, nunca fui. Infelizmente não. E aliás, sobre isso, eu ia se calhar sugerir, para quem nos ouve particularmente em Portugal, vamos talvez situar onde fica o Museu Nacional, não é? Portanto, o Museu Nacional a que nos estamos a referir fica no Rio de Janeiro. E Pedro, sem querer que revivas coisas muito tristes, se pudesse só contextualizar o que é que se passou recentemente no Museu Nacional, para quem eventualmente nos está a ouvir e não tem conhecimento do desastre que aconteceu, se puderes mais ou menos explicar o que é esta instituição e o que é que infelizmente aconteceu recentemente nela. Em 2017, não foi? 2018. Da instituição científica mais antiga do Brasil. O Palácio da Quinta Boa Vista, ele era a casa da família real de Portugal. E Dom João VI fundou um museu nacional em 1818. E esse museu nacional funcionava num outro palácio da cidade, né? E quando a família real ela é deposta, ele é transferido do Palácio da Quinta da Boa Vista, com a proclamação da República. E lá funcionava a primeira instituição científica do Brasil. Durante muito tempo, ela foi um dos pilares da ciência do Brasil, assim. Principalmente no início da Primeira República. E sempre foi um museu que abarcou várias áreas diferentes do conhecimento, desde a paleontologia, arqueologia. Então, muita ciência no Brasil, assim, deu seus primeiros passos naquela região. No caso da coleção, vai completar no Brasil 200 anos agora, em 2026. E essa coleção científica, assim, foi o início da egiptologia, de certa forma, como pode dizer também, através do interesse do, até então, né, o imperador Dom Pedro II,
pela coleção. E era um museu que durante muito tempo estava passando por alguns problemas de falta de investimento, e por conta desses problemas, assim, a gente estava correndo para ter uma obra de reestruturação do palácio, e no ano que se conseguiu o financiamento para fazer essa obra, né, ocorreu um incêndio no ar-condicionado, e esse incêndio destruiu parte significativa do palácio, afetando muito das coleções do Museu Nacional. Meu Deus. As coleções do museu, assim, no primeiro momento parecia, olha, um cenário de pesadelo. Tudo tinha sido perdido, que não tinha como se recuperar nada, assim. Mas isso também foi uma coisa que durou pouco tempo, porque foi no primeiro momento, assim, naquele primeiro impacto que a gente viu pela TV o quanto o incêndio estava consumindo. Quando a gente estava lá olhando e vendo, e no dia seguinte a gente chegou lá no dia 3 de setembro de 2018, né, dia após o incêndio, a gente começou a pensar na possibilidade de que alguma dessas coleções fossem resgatadas, assim, pudesse ter sido recuperar ou sobreviver ao incêndio. Parte pela própria composição das coleções, assim, né, parte da equipe do Museu Nacional, eu incluindo também, tinha uma experiência de trabalhar em contextos de tumbas que foram incendiadas, né, no caso, como falei, trabalhei também na Ferrater Projects, por tumbas desse contexto de saques que frequentemente foram incendiadas e constantemente a gente encontrava objetos que sobreviveram ao fogo tranquilamente, os chábitos e por aí vai. Então, nesse contexto, olha, teve um incêndio, mas essas peças provavelmente podem ter sobrevivido. E isso em várias coleções, né? O pessoal da paleontologia, e teve esse trabalho de resgate que conseguiu resgatar muito das coleções do museu, extremamente prodigioso nesse trabalho de resgate. E agora a gente está vivendo já um outro momento também, que é um momento de identificação desses danos, dessas peças, identificação das peças que sobraram da coleção. E acredite, tem muita peça que foi significativamente alterada para a gente poder tentar entender como ela afetou ou não, e tem estela funerária que se fragmentou em mais de 100 fragmentos, assim, né? Claro. E a gente tentar fazer uma montagem manual delas, assim, são para tentar identificar quando a gente consegue pensar no restauro dessas peças e quais técnicas de restauro poderão ser aplicadas, é um trabalho meio absurdo, né? É uma coisa que eu não comentei sobre o Museu Nacional, ele é a porta de entrada, ou uma das portas de entrada em termos de físicas, né? Para muita gente que hoje em dia está trabalhando na egiptologia, ter o primeiro contato com o Egito Antigo. Pois. É um dos primeiros contatos do Egito Antigo, né? Eu sempre fui apaixonado por Egito desde os meus 10 anos. Acho que começou com Indiana Jones, depois eu fui tendo interesse por outras coisas. E quando me levaram para ver as múmias no Palácio Quinta da Boa Vista na primeira vez, eu fiquei fascinado, assim, sabe? Minha mãe me lembrou, na verdade, eu não tinha lembrado disso, virou que eu virei para eles e falei, eu vou trabalhar aqui algum dia. E aconteceu. Eu só não imaginava que não seria nessas circunstâncias, né? Absurdas, porque eu tive minha participação como aluno lá no museu até recentemente, até defendeu o doutorado recentemente, mas desse tempo todo, eu só entrei no concurso mesmo, eu fiz concurso em 2017, e eu fui chamado em 2018, em outubro de 2018, depois do incêndio. Meu Deus. Nossa. Eles estavam avaliando o concurso, estava sendo julgado, aí estava aquele processo para você ser chamado como funcionário do museu, então eu entrei, a minha primeira lembrança como funcionário no museu foi ir direto para o trabalho de resgate, e às 7 horas da manhã eu cheguei lá, fui me apresentar para a sessão, para o departamento de pessoal, essa coisa toda, e às 8 horas da manhã eu já estava trabalhando, resgatando a coleção egípcia, ou tentando o que a gente poderia achar dela. Meu Deus. É uma memória meio absurda, né, porque a gente está vivendo um contexto de destruição desse acervo, mas ao mesmo tempo eu tive a chance de tentar dar o meu melhor e ter uma equipe excelente trabalhando comigo para a gente conseguir resgatar uma parte muito grande dessa coleção, assim. Foram mais de 300 peças resgatadas, assim. Isso com base numa contagem baixa do que eu fiz. Provavelmente esse número vai aumentar ainda mais conforme, como eu falei, essas especificidades, a gente conseguir identificar fragmentos de outras peças que não estavam identificadas naquele momento e pensar na possibilidade de restauro. Então esse número provavelmente ele vai aumentar significativamente, né? Mas é aquele sentimento agridoce, né? Eu entrei para um lugar que eu sempre quis trabalhar, mas ao mesmo tempo eu entrei numa condição absurda, monstruosa, mas que a gente está tentando lutar dia a dia para que isso seja, tentar o que possa ser revertido desse cenário, essa tragédia toda, possa ser revertido, né? Muita gente teve esse primeiro contato com egiptologia, ou com a egiptologia de modo físico no Museu Nacional. Eu imagino que não sei se a Luísa também já teve esse contato também, né, nesse primeiro contexto, assim, também, mas pra maioria de nós, assim, acho que foi pro Museu Nacional ir lá e ver as múmias e ficar apaixonado por aquilo, né? Sim, com certeza. Eu não lembro se o meu primeiro contato foi lá mesmo ou se foi no Museu do Exterior, mas eu lembro de ir ao museu e ficar, assim, fascinado com a coleção e também com o espaço, né? Porque o espaço do museu, o prédio em si, era fantástico também, então muito triste. Sim. A gente recentemente
recentemente reinaugurou a fachada dele. Eu vi uma foto, fiquei muito Eu vi no feliz. Instagram também. É uma sensação muito boa, porque a gente tá super trabalhar lado a lado todo dia, né? E dá uma sensação que as coisas estão voltando ao normal. A primeira dá aquela sensação que, sei lá, que eu vou subir, vou fazer as coisas que eu fazia ainda antes de 2018, fazer tudo lá. Só que ao mesmo tempo, quando você vai chegando mais perto, assim, você começa a ter um choque de realidade, né? Mas naquele primeiro momento você olha, você fala, sei lá, dá uma sensação boa, né? O trabalho de vocês foi realmente impressionante, assim, uma coisa fantástica, e que bom que a equipe era tão dedicada e tão, eu acho que, preparada para esse tipo de trabalho, né? Como você disse, muitos eram arqueólogos que haviam trabalhado, não sei se somente no Egito, mas... Obrigado. Assim, na verdade, eu não sei se existe uma equipe preparada para trabalhar com esse tipo de coisa. Não, claro. Ocasionou-se no contexto que as pessoas conseguiram fazer. Eu tinha experiência com tumba. Como muitos dos pavimentos se misturaram durante o desabamento, né? Pô, a gente tá falando de 3 andares que desabaram durante esse contexto e misturando conteúdo de salas. Eu trabalhei na minha sala junto com paleontólogos, com paleobotânicos, porque misturou com o acervo da paleobotânica, da egiptologia mesmo, assim, que trabalhou comigo dentro da sala. Tem a Tamires Machado, tem a Marina César também. E, assim, a gente tinha uma equipe bem multidisciplinar. E o pessoal da antropologia biológica também trabalhou comigo o tempo todo também, né? E foi uma coisa bem... foi um trabalho bem absurdo, assim, de se fazer na época. A gente tentou fazer o nosso melhor e momentos que eram, assim, pela própria contexto do prédio, né? Era um prédio que estava desabando, né? Então, assim, o número de acidentes, essas coisas todas que aconteceram lá também foi relativamente alto também. E é aquela coisa, assim, a gente não estava preparado muito para aquilo naquele momento, a gente se preparou da melhor forma possível, mas sempre tem uma coisa ou outra que a gente se surpreendeu, né? Recentemente a gente estava, logo, por exemplo, no treinamento a gente não estava muito preocupado com as pessoas respirarem fuligem. Depois que a gente começou a perceber o dano que isso causou no pulmão da maioria das pessoas que trabalhou lá. Sim. Eu incluso também, tem muita gente que perdeu uma capacidade grande do pulmão, né? Logo depois veio a pandemia, né? Mas foi uma coisa assim meio absurda, mas ao mesmo tempo que a gente teve todo esse cenário, essa coisa toda, a gente conseguiu ter momentos muito bons lá, assim. Esses momentos, quando a gente conseguia recuperar as peças, quando a gente conseguia rever, era uma sensação melhor do que quando você tá em campo, trabalhando e escavando. Imagina. Eu lembro uma primeira vez que eu encontrei em campo no Nefertiti Project, escavando na TT-187, um olho de Horus, um olho Wadjet. E eu fiquei tão feliz com aquilo, assim, eu fiquei tipo, nossa, Pinheiros, é a primeira vez que eu tava lá, e eu fiquei, mas quando você encontra uma coisa que você já conhece, que tá lá, e você achou que tinha perdido, é uma sensação diferente, assim, você sente, ao mesmo tempo você se sente feliz, mas você também sente uma leveza. Sim. Bizarramente, aconteceu uma coisa com muita gente que se sentia parcialmente culpado pelo incêndio, quando não era pra estar sentindo parcialmente em nada culpado, a gente não tinha nada mesmo, coisa, nada mesmo. A gente sentiu alguma coisa próximo àquilo, de culpa, ou algo assim do gênero, mas ao mesmo tempo, então quando a gente conseguia recuperar alguma coisa, a estatueta do Menkaperre, as estatuetas votivas, assim, quase todas saíram, os Chabits, assim, a gente conseguiu recuperar a maioria dos Chabits, na verdade, só os que eram em madeira que não. Era uma alegria, assim, mas era uma alegria seguida de uma leveza. Era aquela coisa, a gente tá aqui, tá inteiro, agora vamos pensar no que a gente pode fazer. Claro. Pedro, outra dimensão muito interessante no museu que também estavas a referir é a dimensão educativa, não é? Portanto, o museu, para além de ser uma instituição que alberga várias coleções, não só egípcia, está também associado a uma universidade e tem também, digamos, um programa formativo, ou seja, é possível estudar egiptologia no museu. E já agora faço também aqui o parênteses, porque eu próprio já dei uma aula online para um dos cursos do museu e, portanto, achei muito interessante. Em Portugal não estamos tão habituados a que isso aconteça, a que os museus tenham uma componente formativa também, educativa, e acho isso muito interessante. Se puderes falar um bocadinho sobre isso? Sim, na verdade, o Museu Nacional, ele faz parte da UFRJ, a primeira universidade do Brasil, ela incorporou, o museu ele é cedido para a UFRJ, né, e todos nós somos funcionários da UFRJ, né, eu sou funcionário da UFRJ e sou lotado no Museu Nacional. E como nessa instituição, como o Museu Nacional continua sendo uma instituição científica, nada mais adequado, assim, que ele fosse nutrido de programas de pós-graduação. Então, o Museu Nacional, ele é também a porta de entrada, não só daquele universo de deslumbre, de você encontrar, você conhecer as mãos, mas também a porta de entrada acadêmica de muita gente aqui no Brasil, né? A minha equipe também, que trabalhou comigo em termos de egiptologia inclusa, né? Isso parte, assim, também dessa porta de entrada em termos de egiptologia. A gente tinha, grande parte, o professor Antônio Brancalhão e a professora Cláudia Carvalho, né? A professora Cláudia Carvalho sempre ligada muito a temas de bioantropologia ou mais com os remanescentes humanos, e o professor Brancalhão com a cultura material. Depois que ele faleceu em 2021, essa parte, assim, da cultura
cultura material. A professora Cláudia Carvalho está abordando um pouco também mais esses aspectos também. Graças a esse trabalho, a todo esse apoio, assim, tem muita gente se formando no programa de pós-graduação em arqueologia do museu, que garantiu que muita gente se formasse egiptólogo, né? Que bom. E fosse para aí, assim. Tem muita gente que veio, que se formou, que passou por aí, acabou indo para outros lugares do mundo, outros lugares do... Sim, sim. E isso não só em termos de egiptologia, basicamente todas as áreas que o museu abarca, né? Essa que era um grande diferencial do museu e continua sendo, né? Que também é uma das coisas que permite a reconstrução do museu dessa forma. Porque equipe a gente tem, a gente forma equipe em termos de museu. O que não vai ter é mão de obra qualificada para trabalhar lá. Pode faltar outros recursos, assim, a qual a gente está correndo atrás, fazendo 1000 projetos, tentando conseguir financiamento de 1000 coisas, mas o que não faltava era mão de obra e equipe qualificada para trabalhar nesse cenário apocalíptico que a gente viveu, né? Pois é, acho que só podemos todos agradecer-te a ti e à tua equipa, não é? Por todo o trabalho que vocês fizeram, porque de facto foi absolutamente fantástico e não só salvaram imensas peças, mas também puseram a vossa vida em risco, de certa forma, ao estar ali a tentar resgatar aqueles objetos. Eu sou meio suspeito para falar sobre isso, porque eu era o campeão de acidente que aconteceu comigo no meio, né? Ai, meu Deus. E tem umas coisas meio curiosas, assim. Acho que no primeiro momento nós temos uma estatueta votiva do sacerdote de Menkaure, que é a única representação do Menkaure com um faraó, com um saiote de faraó, assim. Então era uma peça importante pra gente. Já foi o artefacto da semana. Sim, foi o artefacto da semana. E era uma peça muito importante pra gente, assim. Quando eu achei essa peça, eu lembro que eu fiquei gritando durante um tempo assim, não acredito! E de repente eu olho, tá todo mundo em volta de mim, sei lá, porque já tinham achado que tinha caído mais alguma coisa em cima de mim. Então é meio suspeito pra se falar sobre isso. Ai, meu Deus, que horror. É como a Inês estava a dizer, acho que teremos todos e todas na comunidade científica, e não só, uma grande dívida de gratidão com a vossa equipa. Então, se calhar, pelo aquilo que nos estavas a dizer, o museu não é só o teu local de trabalho, não é? E algo que fez uma parte importante da tua formação, mas também talvez a tua primeira memória que tens sobre o Egito ou sobre a egiptologia é a coleção desse museu, do Museu Nacional. Sim, pelo menos a parte da cultura material, física, assim, eu consegui ver. Antes, assim, eu tinha aquela coisa que eu acho que meu pai sempre foi alguém que foi muito presente em termos de formação cinematográfica para mim, então ele ficava me trazendo filmes, assim, que não eram necessariamente filmes muito bons para crianças verem, mas ele achava importante que eu visse. E nesses filmes tem o Indiana Jones, eu fiquei fascinado por aquilo tudo, e eu fiquei perguntando essas coisas, aí eles foram, me deram alguns livros ou outro, até resolverem me levar para ver as múmias da Quinta da Boa Vista. Eu nasci e cresci numa cidade próxima ao Rio de Janeiro, né, Petrópolis, que é 1 hora do Rio de Janeiro, então não era sempre que a gente podia ir, mas era mais ou menos quando eu me comportasse bem, alguma coisa assim nas escolas, eu ia ver as múmias e eu lembro que foi a primeira memória, assim, eu fiquei andando, foi um dia que eu virei para meus pais e falei, vou trabalhar aqui um dia quando eu crescer. Que fofo. Sim, fiquei muito feliz, assim, na primeira vez que eu fui. Então acho que essa foi a primeira memória física, assim, que eu lembro, de ver uma múmia, de ficar... Ainda era uma sala, ainda tinha sido antes das reformas dos anos 2000, né, então a sala ela era um pouco caótica, mas as reformas museológicas depois que fizeram, que reorganizaram o espaço, deram um tom um pouco mais natural para ele, assim, né, mas eu lembro que dessas primeiras lembranças, assim, do museu acho que foi a primeira memória, realmente, nesse sentido, assim, de ver eu só não tenho muitas fotos dessa época, assim. Meus pais tiraram algumas fotos, só que a gente nunca conseguiu achar. As fotos minhas na sala, algo assim. Meus pais falam que tem algumas fotos minhas olhando as peças, apontando, essas coisas. Mas pensando na minha trajetória pessoal, ela é meio maluca, né? Eu acho que todo egiptólogo tem uma história meio esquisita, né, na verdade. Com certeza, acho que não só uma, né? São várias, na verdade. O que a gente mais acumula, assim, além de conhecimento, são histórias doidas, né? Exatamente. Acho que de todas as áreas, por história de campo e do museu também, do nosso dia a dia de trabalho, assim, também. Era muita coisa doida que acontecia lá também. Tava lembrando esses dias, das memórias que a gente tem, de quando a gente levou uma das múmias para fazer tomografia. A gente tinha uma parceria e a gente sempre fazia tomografia num shopping na Barra da Tijuca. Acho que a Luísa sabe a distância. Eu conheço essa história. E a gente entrando com essas múmias, assim, carregando elas pra fazer essa tomografia, assim, cara. Você passava com aquela múmia pelo shopping, assim, sabe? Coberto pra ninguém identificar o que era, porque tava dentro de um invólucro especial, mas eu falei, tem uma coisa maluca que a gente fez, de passear com a múmia pelo shopping. Mas as coisas que o museu gerava pra gente. No final, quando a gente tentou chegar no museu, tinham fechado a entrada da Quinta da Boa Vista, a gente ficou circulando com o carro, assim, durante um tempo, com a múmia de noite, tudo escuro.
abertura pra tentar saber onde a gente podia entrar. Com isso, com uma escolta. Eu acho que o Brancalhão me contou essa história uns anos atrás e que ele ele adorava contar. Ele ficou com medo da polícia parar vocês e achar que era uma coisa esquisita. Sim, eu fico imaginando, né? Mesmo que tivesse um carro oficial do museu, até se explicar porque você tá com uma múmia dentro do carro. Claro. Meio difícil, né? Complicado. Isso podia perfeitamente ser o plot de um episódio de uma série, de um filme, de um livro. Perfeitamente. Sim, não, eu fico imaginando essas coisas, assim. Isso eram umas coisas que aconteciam com uma certa frequência no museu, né? Histórias estranhas, coisas engraçadas que aconteciam, né? Sim, mas assim, eu digo assim, sempre você teve muito respeito pelo patrimônio, de modo geral, lá também, assim. Eu digo, essas coisas aconteciam porque tinha que acontecer. Barra da Tijuca era longe, era distante, então era sempre esse cenário que a gente vivia, né? Sempre divertido, né? Nunca boring. Nunca boring, sim. Sim. E pensando na tua trajetória, que estavas a referir, não é? Com todas as loucuras que teve, pensando na tua trajetória no museu, no que tu trabalhas hoje, o que é que para ti significa ser um egiptólogo lusófono? Bom, eu considero a egiptologia como um campo de estudo, assim, não necessariamente como uma disciplina. Eu sei que muita gente na nossa... Isso aí já é quase uma guerra civil dentro da... É verdade. Nossa, é verdade. Olha, assim, isso significa muita coisa, assim, pra mim, e nesse contexto atual pós-incêndio. Primeiro, assim, eu tô falando de um contexto que é brasileiro, lusófono, quando a maioria das coisas não são produzidas para esse público, e que isso significa também, eu digo, isso também foi muito influenciado por todas as coisas que a gente acabou tendo que ouvir, assim, os comentários no contexto pós-incêndio. Então, pra mim, a gente tá falando de uma coleção que chegou no Brasil, passou por um contexto que ela conta histórias referentes ao Egito Antigo, de diversos períodos, diversas paradas diferentes, mas nessa biografia dos objetos também tem muito de um colonialismo, muito de uma forma... Ela também conta essas histórias. Mas no contexto atual, essa coleção também conta essas histórias pós-incêndio, que é uma história de, muito caso, de resistência, de pessoas lutando contra todo esse cenário apocalíptico que acontece. Eu digo também isso dentro do campo político, dentro de todos os campos que têm ocorrido. É uma coisa que pode se falar também, ainda mais com esse cenário, essa guinada anticientífica que o mundo estava tendo nesse momento. Tá tendo menos cada vez mais, graças aos deuses. E naquele momento, assim, pra mim, esse contexto ressignificou totalmente o que é ser um egiptólogo. Assim. Ser um egiptólogo, você tem que estar ligado e completamente consciente do mundo que está à tua volta. Sem dúvida. De que você está produzindo, você tem todas as suas questões científicas de ter que responder o que essa sociedade quer, tentar entender, mas também você tem que estar ligado no que esse mundo à sua volta está dizendo também. O que vale a pena você apresentar, o que vale a pena você fazer e quais brigas vale a pena você apresentar. Porque durante muito tempo o Egito Antigo foi usado de múltiplas formas, e algumas dessas múltiplas formas, o conhecimento sobre o Egito Antigo nem sempre foram muito positivas. Aquela coisa da figura do grande faraó, da coisa toda, uma sociedade, e o Egito cada vez mais branco, a coisa toda. Cara, isso teve impactos políticos muito complicados, assim. E a gente tem que estar ligado com isso recentemente, assim. E esse contexto todo, pós-incêndio, me serviu pra eu acreditar cada vez mais nesse aspecto, assim. Porque, pra mim, sim, que significa ser um egiptólogo? Você tá ligado a esse contexto todo, né? Mas você também tem que ter uma grande parte da sua dedicação àquela sociedade, àquela cultura material que tá representada, e você tem que ter um máximo de respeito possível àquilo. E, assim, é isso pra mim que são as maiores coisas que me motivam no dia a dia, assim. É isso que acaba significando um pouco desse meu contexto. Eu fui uma pessoa que passei por uma tragédia absurda e a gente conseguiu, graças a uma equipe milagrosa, a um trabalho, a gente conseguiu ressignificar isso, transformando e resgatando o máximo dessa coleção que a gente conseguiu. Mudando um pouco da biografia desses objetos. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco por aí também. O que o Egito Antigo pode falar para a sociedade atual? O que vale a pena a gente falar da sociedade? O que será que a gente vale? Quais são as construções que a gente tem que ter? E eu acho que significa ser egiptólogo é a oportunidade de fazer essas coisas. É isso. Oportunidade de trabalhar com uma coisa que eu amo desde que eu era criança. Nunca mudei de ideia, foi uma coisa que sempre foi a constante na minha vida. Mas também a obrigação de mudar todo isso, assim, de pensar em o que a gente pode fazer para alterar essas coisas, para alterar esse contexto, para a gente... O que o Egito Antigo também pode contribuir, além do conhecimento sobre o Egito Antigo, para que essa sociedade também consiga se compreender um pouco mais. Então, são múltiplas obrigações, mas também é uma felicidade e uma beleza no trabalho que a gente só consegue ter quando a gente trabalha com uma coisa que a gente gosta e quando aquilo se ilumina.
Sem dúvida, não podia concordar mais a relevância do Antigo Egito. E as pessoas tendem a esquecer-se um bocado disso, é que nós estamos a estudar uma sociedade antiga, mas no presente, no mundo moderno. E isso tem consequências para a forma como nós vemos as coisas e como os investigadores do passado viram também o Antigo Egito, não é? E por isso é que as ideias também vão mudando e alterando. E... Enfim, o Egito continua a ser relevante. E por isso também é que às vezes ouve-se, enfim, aquela pergunta das pessoas de fora de mas ainda faz sentido estudar o Antigo Egito? Não está tudo descoberto? Não se sabe já tudo? Bom, a primeira resposta é não está. Na verdade descobriu-se, com muitas aspas, muito pouco. E o segundo é que o segundo ponto é que o presente está sempre a mudar. E se o presente está sempre a mudar, a percepção sobre o passado também vai estar sempre a mudar. Não é? Portanto, o nosso trabalho é nesse sentido infinito. E ainda bem. Sim. As pessoas estão muito ligadas a essa ideia de escavação, né? Que você vai encontrar pelas escavações. E até mesmo em termos de escavação, que você vai ter coisa para se escavar lá. Mas não é só através desse único tipo de descoberta que você pode ter. A ideia gerada pelos grandes canais de entretenimento, History Channel e por aí vai. Sim, que esses aí hoje em dia estão cada vez mais complicados, mas isso gera um pouco disso. Mas é verdade que a gente tem para se descobrir pela sociedade, grande parte através de se revisitar certas coisas. Né? Me perguntaram uma vez, logo pós-incêndio, se, que bom, já tem um catálogo publicado pelo Kenneth Kitchen e pelo Albert Childs sobre a coleção, então as informações científicas não se perderam. E, cara... O quê? Como assim? Como assim? Não, na verdade não. Com a cultura material a gente consegue pensar cada vez mais coisas. Claro, obviamente. Não se perderam. O que se perdeu realmente, se perdeu muita coisa. A possibilidade de você revisitar aquele objeto, você fazer isso. E não só do ponto de vista científico e frio. Cara, sim, eu lembro que eu dei uma resposta gigante de, poxa, o Kenneth Kitchen trabalhou 30 dias pra fazer esse catálogo, foi muito pouco tempo. E constantemente... Eu tô olhando uma peça pra trabalhar, pra pensar, e eu tô preocupado com uma coisa, mas amanhã vai vir alguém e vai olhar essa peça também e vai preocupar com outra coisa. Exatamente. E isso que é importante, você preservar a cultura material o máximo possível que for. E agora as peças ainda vão falar outra coisa também, que também é esse contexto pós-incêndio, mas cada um que olha pra um determinado artefato, objeto, vai enxergar uma outra coisa e vai estar preocupado com outra coisa. E isso que é a importância de se preservar e de se garantir. Essa que foi o que me fazia levantar na cama naquele... foi o pior ano, o ano mais complicado foi 2019, né? 2018, 2019 que a gente teve que lidar com isso, mas basicamente, a gente teve essa obrigação de voltar aqui refazer e reestruturar isso tudo. Você comentou também que a importância de comunicar a importância do Antigo Egito para um público mais geral, né? E eu acho que nós 4 somos muito dedicados a isso e principalmente hoje em dia que... Não sei, as ciências humanas têm menos suporte e às vezes são vistas como tendo menos relevância ao mundo moderno, né? E às vezes, não sei, às vezes eu fico tipo, ai meu Deus, durante a pandemia, por exemplo, provavelmente você sentiu um pouco disso também com relação ao incêndio. Às vezes a gente sente como se a gente não tivesse muita, não sei, utilidade prática, quase, como egiptólogo, né? Eu acho, Inês e Gui, imagino que vocês também tenham sentido coisas parecidas. Sim, sem dúvida. Pois é, mas aí você, não sei, por exemplo, fazendo esse podcast, a gente recebe tantos comentários legais, tipo, vocês, não sei, explicaram tanta coisa sobre isso, e eu sempre gostei disso quando eu era criança, mas eu tinha muitas dúvidas e muita desinformação, né, online, e isso parece como se a gente estivesse fazendo alguma coisa útil, né, e eu acho que com o incêndio, imagino que você tenha sentido uma coisa parecida, sim. Claro, num extremo, assim, mas, enfim, uma história muito boa, interessante. É exatamente isso, assim, quando a gente acha que a gente tá caminhando pra alguma coisa, assim, quando a gente vê que a gente tá seguindo o caminho certo, que a gente tem que seguir o caminho, quando a gente está fazendo isso pelo nosso coração, nossa vontade, a gente acaba descobrindo um caminho que a gente se sente útil para mudar aquela situação. Eu acredito nisso, assim, eu realmente acredito nisso. No primeiro momento, pós-incêndio, eu me senti completamente inútil para aquilo, para reverter aquele momento. Só que foi exatamente a própria resposta do que me apareceu, foi, cara, você é arqueólogo. Escava. E foi o que eu fiz. Eu tinha uma experiência particular também com essas questões do contexto funerário, mas também eu cheguei a trabalhar um tempo aqui também com arqueologia histórica no Rio de Janeiro, num contexto pré-olímpico. Então, assim, as obras da Olimpíada, aquela correria toda, aquela coisa toda, era um cenário também um pouco perigoso também. Então, isso também serviu também para aquele contexto, por incrível que pareça, porque é um cenário moderno e perigoso, assim, com espaços confinados. Não que trabalhar no Egito também fosse tranquilo, porque também é bem perigoso quando você trabalha em tumbas e por aí vai. Sempre acaba assim. Escorpiões e outras coisas. É igual quando você trabalha com documentação de luz UV também, pra tentar enxergar alguma coisa, né? É sempre divertido quando você vê eles brilhando assim, passando pela... Divertido eu não diria. Eu também não sei se era o adjetivo que eu escolhia.
Mas são todos os cenários, assim. Na verdade, a gente estava acostumado um pouco com esse cenário insalubre, tanto pelo Egito quanto para esse contexto de obra recente, assim, também trabalhar nesse contexto pré-olímpico, das escavações. E isso foi importante para mim. Foi tipo, vou tentar mudar esse cenário com base no que a gente tem, assim. E é isso, é o que vocês fizeram também, assim. Porque, tipo, vocês conseguiram encontrar uma forma de se comunicar com a gente. Hoje em dia vocês têm um podcast muito bacana, uma página muito legal. E que tá tendo muitos acessos, assim, sabe? Isso é importante pra gente ter essa divulgação, pra gente ter isso daí. É quando a gente tá no caminho certo, a gente acaba não percebendo logo de cara, mas a coisa é por aí, sabe? A gente tá no caminho certo e as coisas vão acontecendo, viu? É meio doido isso, assim, né? Mas elas vão acontecendo e vão, tipo, e quando você vê, cara, tá, e foi. Acabou sendo o que tinha que ser. Pronto, esta pergunta talvez seja um bocado óbvia, não é? Mas se houvesse assim um problema que tu pudesses resolver, não é? Magicamente. Um problema egiptológico. Acho que já sabemos qual será a tua resposta, se calhar, não é? Mas se houvesse assim, algum problema egiptológico que pudesses resolver, qual é que seria? Era um museu? Era outra coisa qualquer? Enfim. Magicamente, se eu tivesse um poder mágico para mudar tudo isso, eu reverteria o incêndio, mas Claro. Acho que é meio óbvio, mas assim, se fosse uma questão egiptológica que sempre trouxe interesse, assim, na verdade, isso é ressignificado por mim em cada momento com peças da coleção. Por exemplo, até aquela história do Menkeperre que eu estava falando, isso que a gente pode tentar entender com elas, com base na investigação que a gente está falando, assim. Mas é uma estatueta que representa, tá lá o nome do sacerdote Menkeperre, que representa um saiote, mas ela tem um sorriso bastante tutimosa, daí isso me intriga pra caramba. Aí depois eu fui ver algumas informações sobre isso, o catálogo do Bronze do Van Dyck também tá falando, tem uma série de pequenas questões que são interessantes pra gente poder tentar publicar e pensar, e são questões que a gente também consegue resolver cientificamente, mas a parte de a gente pensasse uma grande questão para ser resolvida seria reverter o incêndio, que não é possível, mas o que a gente pode fazer e resolver é tentar identificar os maiores danos causados pelas peças e pensar em processos de restauro delas e adequação da melhor forma possível. Então acho que é isso que eu tô tentando resolver e é o que a gente tá podendo resolver. Não necessariamente magicamente, mas Oxalá fosse com magia, exato. Quantas peças é que a coleção tinha originalmente? A coleção egípcia? Eu tinha mais de 700 peças, assim. Eu não tinha uma contagem específica antes, assim. Tinha umas peças tombadas, mas eram mais 700. Okay. Com o incêndio, a gente recuperou primeiramente uma contagem baixa, mais de 300, mas esse número provavelmente vai crescer cada vez mais com a identificação delas. Eu também não contei muito das estelas que foram resgatadas, e assim, porque primeiro, para considerar uma peça resgatada nesse sentido, eu teria que entender ela em pelo menos tem uma integridade de uns 70%, então assim. Então isso tem muito a ver com o trabalho de identificação da coleção. Tipo, então esse número está crescendo cada vez mais, principalmente com a identificação das estelas ou outras peças. Esses dias, por exemplo, a gente conseguiu remontar as flautas de osso que também tinham sido, então, e recompor, e tá lá. A peça tem mais de 70% da integridade dela lá preservada. Tem a possibilidade de restauro. Eu posso considerar que essa peça foi resgatada, por assim dizer. Certo. Okay. E é um termo bastante amplo, assim, é um debate em cima disso, na verdade. Pois. Tipo, no caso da coleção greco-romana, lá, as ânforas gregas, a gente coletou todos os fragmentos das crateadas que se quebraram. A gente pode dizer que elas foram resgatadas, não pode dizer que elas não foram resgatadas, mas existe uma possibilidade de que alguém restaure elas. Claro. Sim. Mas assim, também, por enquanto não se considera que elas foram... É um debate, na verdade, sobre isso. O número provavelmente vai crescer mais, assim. Mas isso tem muito a ver com o trabalho que a gente está fazendo agora. Mapeamento de danos, identificação de restauros possíveis e principalmente a identificação das peças. Claro. Durante, assim, a gente conseguiu deixar bem setores na sala, cada setor, cada lugar onde estariam as coisas que a gente estava procurando. Mas nem sempre, dependendo da peça que for, você consegue identificar. Você tá, por exemplo, uma estela que se fragmentou em mais de 100 pedaços, em mais de 200 pedaços. A gente não consegue identificar isso, caíram todos misturados, mas as estelas que estão inteiras, que caíram como blocos inteiros, a gente consegue identificar. Então, essa minha contagem no número de 300, assim, foi muito por baixo, na época, uma contagem simples. Um trabalho de inventário que a gente está fazendo agora é o primeiro inventário, depois vai ter o tombamento das peças também, para ter o número de tombo e tudo isso daí. Essa primeira peça, assim, que a gente vai ter uma dimensão maior do quanto a coleção foi resgatada. Mas o que eu posso dizer para vocês é no mínimo 300 peças. Okay. E é muito bom saber que esse trabalho continua, né, claro. Claro. E que esse número vai aumentar. Isso. Vai continuar durante muito tempo, né? Sim. Pra gente remediar tudo isso, todo o impacto que isso foi causado.
não sei, anos e anos de trabalho. Uma das minhas perguntas era exatamente isso. Vocês têm já algum plano para no futuro reapresentar, reexibir, reexpor estas peças ao público? Não, assim, com a abertura do museu, provavelmente algumas dessas peças que estão em melhores condições e que não necessitam de um restauro tão profundo, algo assim, provavelmente já vão para as exposições permanentes. Isso está se debatendo, mas assim, eu já posso dizer que peças provavelmente vão. Algumas dessas, assim, uma parte significativa da coleção vai estar lá. Isso não tenha dúvida, assim, que vai estar. É até mesmo, assim, logo após quando a gente estava resgatando as peças, a gente já fez uma exposição no Centro Cultural do Norte do Brasil, que a gente já apresentou uma das peças da coleção, mas a gente apresentou, acho que na ocasião, pouquíssimas peças, mas uma parte da coleção grande que a gente vai apresentar, vão estar nessas exposições permanentes do museu, né? Com reabertura do museu, mas isso lá para 2027, abertura de parte do palácio. Sempre a gente está pensando, sempre pensa em oportunidades de expor essas peças, de apresentar ao público. Mais recentemente a gente vai ter algumas exposições no centro de visitantes do museu também, que vai estar sendo aberto ao público. A gente também vai ter algumas coisas lá também sobre o Egito Antigo, mas essas coisas a gente ainda está debatendo assim, o que vai entrar, o que não vai entrar, mas algumas de cara que estão em melhores condições e que não necessitam de uma intervenção permanente, algo assim, essas vão apresentar. As outras a gente vai estar trabalhando com processo, com parcerias de restauro, com trabalhos de restauro, para tentar seja apresentado ao público da melhor forma possível. E entretanto os programas de pós-graduação associados ao museu, eles continuam em curso, não é? Apesar do edifício continuar em restauro, e esperemos que 2027 seja então o ano em que possa ser reaberto. Como é que estão a correr os programas de pós-graduação neste período sem as instalações físicas, digamos? A gente está falando das instalações físicas do Palácio. E até então muitos cursos funcionavam lá, mas em 2018, alguns desses cursos já funcionavam no Horto Botânico. Ok. Aí acabou que em 2020 entrou em obra aqui do Horto Botânico no Museu Nacional também, ali do lado. Tirou um pouco do espaço físico de alguns dos cursos, assim. Então, alguns cursos estão funcionando do modo remoto. Veio o contexto da pandemia também, mas muitos cursos têm um espaço físico e funcionam lá no Horto Botânico do Museu Nacional. Aqui na Quinta da Boa Vista também, mas é um pouquinho mais embaixo. Eles vão continuar normalmente, nunca pararam, na verdade. A produção desses cursos nunca se parou em momento nenhum. As defesas nunca se cessou em momento nenhum. Que bom. A vida continua, não é? Tem que ser. Sim, a vida continua, os órgãos de fomento continuam cobrando, e as avaliações quadrenais também, então acho que ninguém pode parar em momento nenhum. Claro. E agora, gente, uma pergunta mais bobinha, talvez. Mas todo mundo que escuta o podcast já sabe que eu adoro reis, né? Amo. Então, Pedro, eu queria saber se você tem algum rei preferido e por que esse seria o seu rei preferido. Isso é uma pergunta um pouco complicada, porque assim, você vai pensar no rei você vai pensar na obra política dele, na coisa toda, mas a resposta que eu vou dar pra você é meio bobinha mesmo. Tá ótimo. Eu adoro a estatuária Tutmose da Tutmés III. Eu adoro aquele sorriso, assim. Eu acho a coisa mais linda que tem. Então, Quem não adora? Claro. O sorriso da Tutmose é muito bonito, assim. Eu gosto muito da Hatshepsut, dos papéis políticos. Eu gosto muito do Novo Império, né? Eu, apesar de tentar na egiptologia trabalhando com Pedro Leco-Romano e ter um grande apreço pelos Ptolomeus, assim, eu gosto bastante do Novo Império. Isso é meio perfeito. É meio estereótipo, né? Acho que todos nós. Sim. Mas apesar de eu ter alguns Ptolomeus favoritos, assim, né? Hoje em dia eu tava pensando, e isso demorou muito pra me ter essa maturidade pra responder isso. Eu adoro a estatuária do Tutmose, assim. Aquele sorriso é a coisa mais linda que tem. Eu babo muito quando eu vejo, assim, e fico, olha, tipo, se eu tiver uma câmera na mão, eu vou ficar horas tirando foto disso e botando as HDs de ângulos diferentes. Então, eu acho que essa seria a resposta mais adequada para se dar nessa ocasião. Politicamente, não sei se eu concordo tanto com o que o Tutmés III fez. Isso é muito complicado dizer isso, mas nossa, as estátuas que eram feitas lá realmente eram bem feitas. Esse sorriso é lindo. Sem dúvida. Não, claro. E, gente, eu não gosto de rei porque eu concordo com as políticas deles, não, tá? Não, eu sei, mas é só pra avisar. Eu também adoro a estatuária da 25ª dinastia. Assim, tem. Mas Não, fica a dica, gente. Cultura material. Fica a dica, procurem uma estátua de Tutmés III pra ver se vocês também adoram o sorriso. É verdade. É bonito, realmente. É encantador. É a coisa mais linda que tem, pô. É verdade. Olha, Pedro, e se a Luísa é a geek, a fã dos reis neste podcast, eu sou dos deuses e deusas. Portanto, eu também não te resisto a perguntar qual é a tua divindade preferida, se tens alguma. Qual seria? É muito complicado isso, porque eu tenho algumas mesmo, eu sou bem nerd nesse sentido. Então você também é um nerd. Eu sou fã das divindades. Eu adoro Sekhmet, sim. Realmente. Boa escolha. Sim, boa escolha, sim. Os favoritos, assim.
né? Mas assim, também tem um apreço imenso por outras, assim, cara. Baixas, obviamente, também, nesse contexto. Mas, poxa, eu adoro Todd, adoro Osiris, adoro Rê e adoro Horus. Assim, Horus também pra mim é... Adoro Horus. Luís, é porque tem a ver com reis, não é? Calma. Exato, é isso que eu ia dizer. Fofo. Não, eu adoro Horus, acho lindo, assim, também. Fofo, quer dizer, fofo... É foférrimo. Calma, fofo, uma pessoa que anda a tirar, que anda assim em lutas com o tio, não sei se chamaria de fofo, mas pronto. Okay. Ele é fofíssimo. Eu tenho muita foto com a estátua do Horus em Edfu, gente, que eu escavei agora lá. Eu também. Ele foférrimo. Eu nunca escrevi em Edfu, só fui visitar uma vez, mas acho que eu fiz um book de fotos pra vida inteira lá. Exatamente. Eu gosto muito de Horus, assim. Horus e Sekhmet e Bastard são os que eu mais tenho um apreço, assim. Mas também gosto muito de Thoth também. Realmente é difícil dizer qual divindade você prefere. Tem tantas que eu gosto bastante. Eu também acho sempre difícil escolher. São sempre aquelas perguntas. Hathor também. Hathor, eu sou fascinado sim. por Hathor. Assim, nossa, tem cada coisa linda dela lá no Museu do Cairo. E, cara, eu tava em 2017 no Cairo quando começaram a apresentar as coisas do Sekhmet Project. E, poxa, começou a aparecer tudo aquelas estatuetas de Sekhmet, assim, e acho que eu lembro na conferência que a gente estava assistindo no Museu da Mumificação, eles mostrarem aquela Sekhmet com os olhos pintados de vermelho também, e cara, foi um momento mágico. Incrível. Tem trocentas divindades que eu gosto bastante, eu sou mais nerd de divindade nesse sentido. Ok. E isso também você pode ver com qualquer entrevista do museu que a gente apresenta peças da coleção resgatada. As estatuetas votivas sempre aparecem no meio, e uma grande parte é insistência minha, sabe? Bota aqui, sei lá. Hoje a gente tá precisando mostrar a Bastas pra amanhã. Hoje vamos mostrar essa aqui. E essas insistências de escolher de quais peças dessa coleção serão apresentadas, e uma boa parte tem a minha mão aí de escolher quais peças que eu acho melhor a gente apresentar. Temos que são mandatárias, assim, tipo, escolher a velha coleção da Shamuan Sul, mas tem algumas que eu escolho, e muito disso tem envolvido com o cenário que a gente quer, né? Que a gente quer apresentar. Claro. Sim, mas eu também acho que as divindades no geral também são uma das coisas que atrai muito as pessoas ao Antigo Egito. A mitologia, os deuses, as deusas, enfim, quer dizer, isso... Pra mim foi isso. Né? A conclusão é que somos todos nerds. Mas... Sim, bem, isso. Se estamos aqui reunidos é inevitável, não é? É uma coisa bem legal da egiptologia, assim, que às vezes é quando você tem colegas também que você consegue rir só de piadas dentro da egiptologia, que só você entende, assim, sabe? Totalmente. Isso também é fantástico, sabe? Eu lembro de uma vez que a gente estava perdendo uma conferência sobre a abertura da boca, e a gente falou, cara, putz, se a gente perder a abertura da boca, ninguém vai conseguir falar no pós-vida, sabe? Aí eu lembro que ficaram me olhando com uma cara assim meio idiota, sabe? E depois todo mundo riu. Eu falei, cara, a egiptologista dá um senso de humor bem específico, que só se a pessoa tá piada, só o pessoal da tua área vai conseguir entender e rir daqui. É verdade. Bem específica, né? Essa é uma dificuldade que nós temos no podcast, é ter egiptólogos que entram num bar e tentam não ser demasiado específicos com piadas sobre egiptologia. Não, é difícil. Como é fazer parte de uma comunidade egiptológica lusófona? Fazer parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas que só vai entender as mesmas piadas. Sem dúvida. E os memes. Sim. Além de todas as outras respostas possíveis, essa é uma resposta também entra também. É uma resposta muito válida. Unidos pelo humor. Exato. Sim. Mas é importante. Sim, faz parte, sem dúvida. E lá está. E nós também é um bocado aquilo que tentamos fazer aqui. Uma forma assim mais light de conversar sobre o Antigo Egito. Nada muito sério. Às vezes sério, mas sempre em tom de brincadeira, porque... Sim. Acho que os temas são sérios, mas nós tentamos de alguma forma aligerar, não é? Sim. Sim, eu sempre tive uma entrada na egiptologia acadêmica com muito humor, assim, tanto parte do brincalhão, dos colegas e todo mundo assim. O Museu Nacional sempre foi um lugar que a gente, além de aprender muito, ria muito. Esse humor, essas piadas todas assim, boa parte delas envolvem esse tipo de coleção, ou coisas muito específicas que nem todo mundo vai entender. Né? E isso sempre foi muito importante, e até mesmo também durante o resgate, pós-incêndio, manter o humor, assim, manter as piadas, assim, e por aí foi essencial, assim, pra gente poder fazer. Isso é válido, né, cara? Sabe? Tipo, é totalmente válido nesse processo. Claro. Sim, aliás, eu acho que o humor é uma forma não só de aprendizagem, pode ser uma forma muito boa de aprendizagem, mas também uma forma de ultrapassar assim momentos mais complicados e mais difíceis, não é? Quando uma pessoa está na situação em que tu tiveste, não é? Que teve que resgatar uma coleção inteira museológica dos destroços, não é? Das chamas, enfim, uma pessoa tem que encontrar coisas para se alegrar um bocadinho, senão é só tristeza, não é?
Sim. E nos contou muita coisa que a gente se alegrou durante esse processo para a própria cultura material. Assim. Mas foram, assim, não sei se eu falei de dimensão, os trabalhos de resgate foram quase 2 anos, assim, para se trabalhar, para se resgatar, porque a gente estava falando de escavar um prédio, um palácio gigante, né? Então, Claro. foi bastante tempo. Aí sempre tinha umas piadas internas quando a gente encontrava qualquer peça, assim. E coisas curiosas também, né? Tipo, um dia que eu encontrei a primeira estatueta da Sekhmet, né? Aí eu falei, putz, agora tem que encontrar da Bastos também pra poder, tipo, trazer o lado um pouco mais benigno da coisa. E curiosamente teve uma briga nesse dia também, antes de achar outra. Aí depois quando eu apareci com a da Bastos, todo mundo já tava tranquilo. Ah, tá aí. Lá está, tá. É a prova. Abençoado pelas divindades egípcias. Pedro, a última pergunta que nós temos para ti também é muito óbvia, não é? Eu tenho estado a fazer perguntas óbvias hoje, mas se pudesse assim recomendar uma coleção de museu egiptológica para além da do Museu Nacional, que coleção é que recomendavas? Além da coleção do Museu Nacional. Porque eu acho que senão ia escolher o Museu Nacional. Claro. Não, vamos lá. Depende muito do contexto, assim. Eu recomendo muito que as pessoas conheçam o Museu do Tahrir, né? Mas também dentro do Brasil é interessantíssimo você conhecer também as coleções que estão no MAI, da Fundação Eva Clabin, do Museu Mariano Procópio. São coleções egiptológicas bem bacanas, todas elas, assim. E além da coleção egípcia do Museu Nacional, que é uma coleção magnífica e continua sendo uma coleção magnífica, nós temos outras coleções magníficas no Brasil, né? A coleção do MAI, a coleção da Eva Clabin, do Mariano Procópio, assim. E também as coleções particulares, assim, também, né? O Museu Nacional estava recebendo doações de peças e essas peças que a gente está nessa campanha recompõe, assim, alguns doadores particulares também estão entregando algumas peças bem bacanas para o museu também. Uau. Né? Mais para frente a gente vai apresentar algumas delas, assim, isso é um spoiler. Muito bom saber isso e fica a aguardar as estátuas de divindades que vêm dessas doações. Mas este é o momento em que nós fazemos o apelo para nos patrocinarem uma visita ao Brasil para nós conhecermos as várias coleções, não é? Por favor. Ou seja, qualquer entidade que nos queira patrocinar. Mas é aquela coisa, se podendo sair do Brasil, eu recomendo conhecer o Museu da Tahrir, assim, que é a coisa magnífica, assim, é fantástico. A coleção egiptológica, né? E algumas coisas aqui no museu lembravam um pouco o Museu Nacional, né? Aquele prédio mais antigo, com as estruturas lá, lembravam algumas coisinhas, assim, nesse sentido. Lutando para ter suas reformas, assim, para ter essas coisas todas. São essas coleções que eu recomendaria, né? E é sempre bom lembrar que há outras coleções no Brasil, né? Que se alguém não tem a possibilidade nem a oportunidade de ir ao Egito ou a outra coleção no exterior. Sim. Há muita oportunidade para entrar em contato com o Egito, né? Sim. Do Maia, do Mariano Procópio. Tem trocentas que tem também a coleção do tema lá também, no Museu Rosa Cruz também. Tem as réplicas que o Moacir faz também, mas nessa última coleção. Tem muita coleção egiptológica espalhada aqui pelo Brasil. Não necessariamente no Rio de Janeiro, não é? Não. Mas em várias partes do território brasileiro, o que é muito importante também. Ou seja, o Brasil é um país tão grande, não é? Se nos estiverem a ouvir noutra cidade, que não o Rio de Janeiro, podem se calhar conhecer uma coleção que seja mais próxima do local onde vocês moram, não é? Exatamente. Curiosamente, uma boa parte dessas coleções são relacionadas. Porque a gente está falando no momento que o Nicolau Fiengo chegou aqui no Brasil, trazendo a coleção egípcia, ele ficou um tempo para ser pago depois que vendeu para Dom Pedro II. Então, provavelmente, ele vendeu peças para outras pessoas. Ok. A gente está recebendo coisas que provavelmente vêm do mesmo contexto, sabe? Uau. Tipo, Chabits, que também Chabits do CERT, sabe? Que tinha 65 Chabits no Museu Nacional, então era mesmo a apresentação. Então a gente tem visto coisas desse tipo chegando no museu. E uma parte desse contexto todo, a gente está vendo, assim, como é que se comunicam também nesse processo. E tem muitos colecionadores particulares no Brasil, assim. Isso é realmente uma coisa que eu não tinha dimensão disso até começar também. Além de trabalhar no inventário da coleção egípcia, também auxiliar a equipe do Laboratório de Conservação e Restauro e do museu a identificar as peças de particulares que por algum motivo quiseram lá para o Museu Nacional e para compor a nova coleção egípcia do Museu Nacional com a antiga coleção egípcia do Museu Nacional. Porque a gente fala do Fiengo, da coleção do Museu Nacional, tem aquela ideia clássica de que é uma coleção que veio através das mãos do mercador de antiguidades, o Nicolau Fiengo, né, quando lá que trabalhou junto com o antiquarista lá, o Belzoni. Só que, na verdade, nessa coleção, nesse primeiro lote, eram 270 peças. Para a coleção chegar a 700, foi muita doação particular posterior. Assim. Quem mais chegou foi doações particulares. Uma das coisas que eu acho mais bacana, assim, são as estatuetas votivas que vieram depois, assim, sabe? Quase todas doadas posterior. Além também, que eu acho também bem legal da coleção também, óbvio, já a mais famosa, o Castelo da Chamonçu com ela também. Então, a gente tem os caravelhos de coração com os amuletinhos. Também são bem bonitos, assim, mas um que ele veio através do Duque de Vaísma, eu também, doação quando Pedro II visitou o Egito.
Mas, assim, essas são as mais famosas, mas tem boa parte da coleção foi doada a posteriori. Os líticos, muita coleção foi doada a posteriori. E é o que está acontecendo também. A gente tem um lote inicial que foi resgatado, a gente tem uma parte da coleção que foi resgatada, só que também estamos tendo algumas outras doações, por aí, empréstimos, e com isso a gente vai conseguindo recompor um pouco do Museu Nacional, né? A ser um pouco daquilo que aquilo era, né? Lógico, nunca vai ser o que era, mas Claro. a gente consegue ter uma espécie de renascimento nesse processo também. São múltiplas as facetas de renascimento que a gente está vivendo, né? E uma grande parte disso é através das coleções particulares, dos doadores particulares, que tinham aquilo em casa e acham legal, e, poxa, vamos entrar nessa possibilidade de doar para o museu, assim, sabe? Vamos ressignificar a história dessa peça, para não ser aquela coisa toda, só aquele aspecto, né, colonialista da coisa toda, mas sim uma ideia de, poxa, vamos dar um aspecto museal e vamos ver o que esse pessoal dá um voto de confiança para o museu, vamos ver o que eles conseguem fazer, como eles conseguem apresentar essa peça para o público e como o público consegue aprender sobre a Egito Antigo através da cultura material também. Claro. E também, cientificamente, o pessoal consegue fazer e também recontextualizar, porque a maioria das coleções particulares não tem um contexto arqueológico propriamente dito, né? Claro. Então está sendo um trabalho também bastante desafiador nesse processo. Imagino. Bom, Pedro, há mais alguma coisa que queiras dizer, que não ficou dita, que queiras deixar claro? Eu gostaria primeiro de agradecer pelo convite, assim. Obrigado, nós. Muito bacana a proposta do podcast de vocês, assim. Obrigada. Espero que eu não tenha dado uma ideia triste para a coisa toda, assim, apresentando essa tragédia toda, mas ao mesmo tempo eu prefiro apresentar também que a gente conseguiu resgatar muita coisa e tem muita coisa recuperada no museu. Apesar de, em face de uma tragédia, a gente está vivendo um contexto político, um pós-pandêmico, onde ocorreram várias tragédias, a gente sempre consegue se recuperar e renascer. Sim. E apresentar alguma coisa. Eu acho que isso é importante, assim. Uma boa mensagem. É isso que eu gostaria de fazer. Agradecer pelo convite. Eu acho a proposta de vocês nesse termo de podcast muito bacana. Obrigada. Acho que é importante, assim, a gente criar esses espaços. A gente nem sempre percebe. Muitos nós tivemos sorte de conseguir conseguir encontrar o Egito em algum momento da nossa. Sim. E vocês têm que pensar que uma boa parte dessa sorte de vocês, para muita gente, é possível que vai ser por aí, que vocês vão estar orientando as pessoas no caminho mais certo da coisa toda, né? A se dedicar à ciência, se dedicar ao estudo de uma cultura antiga, mas também entender que você está fazendo isso no presente. E é isso que vai te esperar se você resolver ser maluco, dedicar a sua vida profissional a trabalhar com o Egito Antigo, mas é um maluco que eu digo bem recompensado, porque apesar de todas as tretas, de todos os problemas, assim, eu acho que a maioria de nós somos extremamente satisfeitos com as escolhas profissionais de termos de Egito Antigo. Sim. E eu acho que longe de uma conversa triste, foi uma conversa muito otimista, né? Sem dúvida. É importante mostrar esses lados diferentes da profissão e, Claro. enfim, agradecemos a você a ter se juntado a nós nesse bar. Este bar virtual. Esse bar virtual. Pra vocês aí eu acho que dá um pouco mais tarde. Pra mim é tipo, tô num bar a 1h da tarde, assim, aqui no Brasil. Já é meio absurdo, pô, mas tudo bem. Pra mim ainda são 11 da manhã, então ainda mais cedo. Caramba, é verdade. Tô tomando uma água aqui. A Inês e eu começámos às 4, não é assim tão mal, vá. Às 4 já se bebe um bocadinho. Acho que deve ter algum problema de alcoolismo tão cedo, assim. Eu estava a beber chá, quero só clarificar. E eu água já agora. Que este bar é muito abstémio. A Inês às vezes começa às 4, assim, a gente tá gravando o episódio e tá ela no vinho. Mas né? 4 faz parte, já pode. Não, 4 já dá. Ok, Luísa, obrigada. De nada, querida. Beijos. Luísa Outing Inês. Pedro, há alguma página, algum sítio de internet, enfim, algum contacto que queiras divulgar para as pessoas conhecerem mais sobre o teu trabalho, ou até sobre o trabalho do museu, não é? O trabalho de resgate? Há alguma coisa que queiras divulgar? A gente está trabalhando alguns artigos para apresentar a coleção academicamente, resgatada depois, né? E a gente também está começando um trabalho de um catálogo também da coleção, mas esses ainda estão em processo de produção. Ok. Para quem tem curiosidade de ver o resgate de uma forma mais descompromissada e mais de mostrar o trabalho como ele era, eu recomendo muito verem o documentário Resgates. Resgates, ok. Vai na página da FRJ, vai aparecer um documentário no YouTube, tá no YouTube. Só se digitar no YouTube Resgates, o FRJ, vai aparecer esse documentário. É um documentário sobre o trabalho de resgate, não é um documentário sobre a história do bombeiro lá. Esse é um outro que a Globo News fez, é um documentário que a gente fez sobre o trabalho de resgate, assim, sobre esse processo. Esse é pro público geral, eu acho que mostra um pouco também. Alguns dos modelos 3D da coleção que a gente fez estão no Sketchfab,
Ok. Na página do Lapid. Eu posso enviar os links para vocês depois também, né? Sim, nós depois colocamos na descrição. Montar alguns modelos antes do incêndio e modelos pós do incêndio também. Esses também são as opções. A gente também está criando algumas salas no metaverso, na plataforma Spatium, que vamos apresentar alguns desses modelos 3D também. O site do Resgate também a gente vai colocar no ar em breve também, para ter mais algumas informações. E eu acho que é importante também estar sempre uma olhada no site do Museu Nacional, né, que apresenta um pouco dessas ideias também, do que está sendo feito. E também, a gente também vai atualizar, a Luísa trabalhou um pouco nesse site também, que é o site do Laboratório de Liturgia do Museu Nacional. Ele está bem desatualizado, mas está com um processo de atualização dele e reestruturação que a gente vai começar a fazer. A gente também vai mexer nesse site no futuro, recentemente. Muita coisa para se fazer nesse processo todo, né? Claro. Mas eu recomendaria primeiro, assim, para o público geral, o Resgates, assim, o documentário, que eu acho que ele mostra um pouco do que era, né? Mas também as páginas do Museu Nacional e a plataforma do Sketchfab, para dar uma olhada nas peças, assim. Em breve a gente vai ter mais coisas, mais apresentação de mais coisas acadêmicas, assim. Eu estou entregando as versões finais, a versão final da minha tese também em breve. Já fiz alterações, já defendi muito recentemente. Muitos parabéns. 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 Foram só 6 anos de doutorado, né? Porque o meu acervo pegou fogo no meio do processo, eu tive que entrar para resgatar, depois teve uma pandemia. Mas depois dessa jornada que foi para defender, acho que em breve a Universidade Federal do Rio de Janeiro vai estar publicando ela também já online. Eu também disponibilizo ela no academia.edu, que é uma plataforma que eu nunca atualizo, mas um dia eu vou atualizar. Já basta atualizar o Lattes, mas Então, assim, também devo estar divulgando a minha tese também, ressurgindo como BNU, resgate e restauração da coleção egípcia do Museu Nacional. E em breve a gente vai estar apresentando mais alguns artigos, assim, apresentando melhor esse trabalho, com base tanto no relatório de escavação, mas também com o trabalho de inventário. A gente deu essa segurada para poder ter os dados mais significativos do processo de inventário, para a gente apresentar uma coisa um pouco mais robusta nesse sentido. Fantástico, Pedro, fantástico. Pedro, muito obrigada por teres vindo aqui Eu falar agradeço. connosco. Foi ótimo. Agradecemos também aos nossos ouvintes por estarem sempre aí desse lado, por terem deixado já muitos comentários e por terem classificado o podcast, que é importante, terem partilhado também com os vossos amigos, familiares, porque é assim que chegamos a mais gente. E pronto, acho que é isto, não é? Ficamos por aqui. Já sabem que podem entrar em contacto connosco ou através da página de Instagram da Inês, @umaegiptóloga-portuguesa, ou através do endereço de e-mail deste podcast.egiptologia@gmail.com, e nós, como a Inês estava a dizer, gostamos sempre muito de ouvir os vossos comentários, feedbacks, sugestões, críticas, portanto não deixem de o fazer e fiquem atentos aos próximos episódios. Obrigada. Obrigada, gente. Beijos. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.